tudo bem? Aqui é o professor Renato. A ideia hoje é acabar aquela parte que nós começamos falando de espelhos esféricos. Na primeira parte nós falamos dos raios notáveis, aqueles raios que vocês não devem esquecer: paralelo foco, foco paralelo, centro centro, vértice sai com o mesmo ângulo. E a aula de hoje é para nós fecharmos com os desenhos. Dica: se você não chegar em casa, não chegar agora, a partir de agora, acabou a aula, dê um stop, dê um pause, pegue uma folha de papel A4, pegue a sua régua, canetas coloridas e faça exatamente esses desenhos. É importante, é extremamente importante para entender o funcionamento, a lógica, as pegadinhas de espelhos esféricos. É importante que tu saiba fazer esses desenhos aqui, tá? Gente, por motivos óbvios, de tempo, de muitos desenhos, os desenhos já são pré-feitos. Então eu só vou dar as dicas, mostrarei o que eu fiz e o que eu vou fazer como classificação das imagens. Começa aqui comigo. Existe aqui o espelho côncavo. Eu tenho lá, lembra que existem os três elementos? Vértice, foco, centro. O que eu vou fazer? Basicamente, a formação da imagem para o espelho côncavo depende da posição do objeto em relação ao meu eixo principal. No meu primeiro caso, o meu objeto está antes ou após o centro. Ele está depois do centro. O que eu vou fazer para construir as imagens? Para eu construir a imagem é necessário o cruzamento de dois raios notáveis. A interceptação, a intersecção de dois raios notáveis já faz a formação da minha imagem. Então vem aqui, ó, se liga. Eu peguei aquele raio mais manjado de todos. Paralelo, foco, foco, paralelo. Ó, esse aqui é o meu raio incidente, o de reflexão. Esse aqui é o meu raio incidente, esse aqui o de reflexão. Então, o cruzamento dos dois raios refletidos deu aqui, ó. Esse ponto representa esta parte aqui de cima, a cabecinha da minha seta. Então a minha imagem está aqui. Gente, a partir de agora, o que nos interessa nesse primeiro momento são as classificações. Existem basicamente três classificações. A primeira é quanto à natureza da imagem, se a imagem é real ou virtual. A segunda, se ela tem um tamanho maior, menor ou de mesmo tamanho em relação ao objeto. E a terceira característica, se a imagem é invertida ou tem mesma orientação, direita ou invertida. Olha só, lembra que eu falei para você já na videoaula passada que da onde a luz vem tu chama de parte real? Então volta aqui, ó. A parte da esquerda é a parte real da onde a luz provém. Então tu disse que aquela é a parte real e essa aqui é a parte virtual. Nem o objeto, nem a imagem estão na parte virtual. As duas ideias de objeto e imagem estão na parte real. Então tu vai dizer que essa imagem é real. Ela é real por quê? Porque ela está na parte onde a luz vem. Que mais? Ela tem um tamanho menor, maior ou igual. É nítido que o tamanho dessa imagem é menor. Outra classificação, ela é invertida ou direita. Invertida é literalmente ao contrário em relação ao objeto. Então a imagem é real, menor e invertida. Tudo bem? Beleza? Então essa é a classificação para o primeiro caso onde eu tenho o objeto depois do centro. O que muda para os próximos casos? Eu começo a aproximar o objeto até o vértice, até muito próximo do vértice. Então eu tenho os novos casos mudando a posição do objeto. Lembre-se, os raios notáveis são os mesmos. O que eu mudo são as posições, a posição do objeto. Os mesmos raios notáveis. Paralelo, sai pelo foco, entrou pelo foco, sai... Opa! Entrou pelo foco, sai paralelo. Os dois raios notáveis padrãozinho, paralelo, foco, foco, paralelo. O cruzamento dos raios refletidos foi aqui, ó. Por incrível que pareça, se você chegar e fizer a reprodução desse exercício agora em casa, tu vai ver que
1 milímetro errado, a imagem está completamente errada. Bom, eu como já tenho um pouquinho de prática, já sei que a minha imagem parou exatamente sobre o centro. Já fica a dica. Existem exercícios que não dão informação alguma, só dizem a posição do objeto e que a imagem está sobre o centro. Que é a posição do objeto, a imagem está sobre o centro. Lembre-se, objeto no centro, a imagem é sobre o centro, tá? Então, se ele fala a posição do objeto e diz que o objeto está sobre o centro, automaticamente já sabe a posição da imagem. Então, é importante saber o comportamento. Qual é a característica dessa imagem? Real. Porque ela está na parte real, ela está de cabeça para baixo, invertida. Novamente acontece uma ideia de inversão em relação ao meu objeto. E tem também um tamanho. Esse tamanho é igual. Então a imagem é real, invertida e igual. Ou seja, mesmo tamanho. Vamos para o terceiro caso. O que muda? Eu estou aproximando o objeto até o vértice. Então agora eu estou entre o centro e o foco. Prof, fala querido aluno. Eu vou traçar os mesmos raios notáveis? Very good. Tu tens lá então, paralelo sai pelo foco, foco sai paralelo. Esse é o ponto que representa o cruzamento dos raios notáveis. Então aqui está a minha imagem. Então tu vai vir aqui e vai fazer mais ou menos isso daqui, ó. Aqui é o seu, a posição, são as características da minha imagem. Gente, parece que nós temos um certo padrão. Antes de eu falar a dica, o padrão, o que tu precisa analisar, vamos caracterizar essa imagem conjugada. Prof, é uma imagem real? Sim, porque ela é real, porque ela está na parte onde a luz provém. Então é imagem real. O que mais? É uma imagem invertida? Também, invertida. É uma imagem que tem mesmo tamanho? É menor? Não. É nítido que a imagem tem um tamanho maior em relação ao objeto. Maior. Então é imagem real, invertida e maior. O que eu vou fazer? Eu vou continuar o meu processo de aproximação. Só que o próximo caso, quarto caso, tu terás uma surpresa. O objeto está sobre o foco. Os raios notáveis, eu vou ter que dar uma mudada. Porque o próximo raio, que é aquele que sai do foco, não dá para usar. Por quê? Porque eu já estou sobre o foco. Então eu vou usar paralelo, foco, vértice, sai com o mesmo ângulo. Tudo bem? Fica a dica. Como o raio vértice é ângulo, possivelmente, provavelmente, tu terá dificuldade em fazer os ângulos. Então o que tu faz? Existe um ponto aqui em cima, que é um ponto que está acima do eixo principal. Ache exatamente esse mesmo ponto aqui embaixo. Então, se tu fez a simetria do ponto de cima e do ponto de baixo, traça a reta incidente e trace a reta refletida em relação a esses pontos que são simétricos em relação ao eixo principal. Ponto. Resolvido o problema em relação ao ângulo. Eu tenho uma notícia. Prof, fala, eu já notei que os raios notáveis não se cruzam. Exatamente isso. No quarto caso, objeto sobre o foco, os dois raios notáveis não se cruzam, nem na parte real, nem na parte virtual. Então tu diz que não acontece formação de imagem. Só que tem uma observação. Dentro da física, nós falaremos que todo objeto sobre o foco conjugará uma imagem no infinito. Lá no infinito a imagem é conjugada. Então, sobre o foco, a imagem é conjugada no infinito. Aí eu vou falar assim, prof, como que a imagem será conjugada? Segundo aí alguns matemáticos, duas retas paralelas unem-se, se cruzam no infinito. Nós trabalharemos na mesma ideia. Só que essa ideia de imagem nós a chamaremos de imprópria. É uma imagem imprópria, toda imagem que é formada lá no infinito. Nós temos o último caso, não menos importante,
é um dos casos mais cobrados para pessoas que estão na frente do espelho com a intenção de se maquiar. Quando eu falo de exercícios que falam de dentista, que eles fazem ali a vistoria dos teus dentes. Quando eu falo de, que mais? Quando eu falo de ampliação, quando eu quero fazer, sei lá, determinadas observações do meu rosto. Quando eu estou falando de proximidade, imagem ampliada, eu estou falando basicamente do quinto caso. Gente, cuidado que nós temos aqui uma certa pegadinha que é importante que você fique ligado. Nos espelhos côncavos existem duas posições para o objeto que eu formo imagem ampliada. Porém, tu tem que pensar assim, ó, como a minha intenção é fazer uma maquiagem, eu não quero que eu faça aí uma inversão, ou seja, eu tenho que ficar procurando se eu estou realmente fazendo uma maquiagem no meu queixo, no meu nariz, eu não tenho aquela precisão, porque a imagem está de cabeça para baixo. Então, quando eu faço uma maquiagem, não é interessante eu me posicionar aqui no terceiro caso, porque a projeção do meu rostinho no espelho é de cabeça para baixo, então eu não vou ter facilidade para eu me maquiar. Então eu tenho o quinto caso, que é o caso típico de ampliação para rostos médicos, etc, etc. O que acontece? Eu tenho o tal do raio paralelo, sai pelo foco. Como eu vou utilizar os outros raios notáveis para eu praticar, vou pegar esse aqui, ó. Sai do centro, bate no espelho, reflete, passando pelo centro. O prolongamento do raio refletido centro-centro vem aqui para trás. Assim como o prolongamento do raio refletido paralelo-foco também veio aqui para trás. Por que eu fiz o prolongamento? Porque eu sou um cara esperto? Não. Porque o que acontece? Se tu olhar aqui, ó, tem uma espécie de cone, aí existe um afunilamento das linhas para trás. Então eu pensei assim, não existirá o cruzamento nesta região. Então o que eu vou fazer? Se eu fizer o prolongamento, eu terei esse cruzamento. Então o cruzamento representa a formação da imagem. Sempre que eu tiver um prolongamento, isso significa que eu estou trabalhando com imagem virtual. Então a minha imagem está aqui, ó, mais ou menos, e essa é uma imagem virtual. Como que eu faço para fazer a distinção? Olha a região, a luz vem da esquerda, região real. A luz não está aqui, é região virtual. Então essa imagem é virtual. Que mais? Essa imagem é maior e ela tem a mesma orientação. Objeto para cima, imagem para cima. Então tu dirás que é uma imagem virtual maior e direita. Direita porque tem mesma orientação. E vamos ao último caso, que é o caso para espelho convexo. Espelho convexo, galera, é mais fácil por quê? Porque ele só conjuga uma forma de imagem. Enquanto os espelhos esféricos côncavos formam 5 imagens, dependendo da posição do meu objeto, o espelho convexo forma uma imagem, porque é sempre a mesma coisa. Então vem aqui. Existe um objeto posicionado na frente do espelho convexo. Espelho convexo, reflexão externa. Então as ranhuras são internas. Fica ligadinho. Posicionei o objeto. Tracei aqueles raios famosíssimos. Paralelo, sai pelo foco. Lembrando que na aula passada nós fizemos as discussões sobre esses raios. São meio que traiçoeiros, porque quem passa ali pelo foco, nesse caso do raio azul, é o prolongamento. Então, bate, incidência no foco, reflete. Quem reflete está aqui. Então, quem é o prolongo é o raio refletido. Fiz o prolongamento do raio refletido. Fiz o prolongamento do raio refletido. Surgiu um ponto. Esse ponto é a formação da imagem. Está aqui a imagem. Essa imagem é virtual ou real? Pausa e olha. A luz vem da esquerda, então essa aqui é a parte real. A luz não está aqui, a parte virtual. Então essa imagem é virtual.
ela é menor e ela é o que? Direita. Agora vamos à ideia mais fenomenal de todas. Você é um rapaz, uma menina extremamente inteligente, notou que existe um certo padrão. Qual é o padrão? Pega esse macete, grava, destaca esse macete com uma grande nuvem colorida, mas antes de destacar esse macete, eu vou fazer um contrato com você. Você pegará uma folha A4, como eu já disse, fará a reprodução desses 6 desenhos e depois enxergue o macete com mais facilidade. Vamos lá. Notou que nos 3 primeiros casos as imagens são reais? Bom, e nos 3 primeiros casos as imagens são invertidas? Já chegamos à primeira ideia. Exatamente toda imagem real é invertida. Todas as imagens reais são invertidas. Não importa, se tu falar de imagem real, você falará de imagem invertida. Pegadinha número 2. Não são 2, são vários exercícios que falam de imagem projetada. Projetada. Toda vez que tu falar em imagem projetada, significa imagem real. Se é uma imagem real, automaticamente é uma imagem real e invertida. Tudo bem? Esse é o primeiro macete. Segundo macete, todas as imagens que são virtuais são direitas. Então, toda imagem real é invertida e toda imagem virtual é direita. Então, tu tem 2 ideias bem fáceis de gravar. No espelho côncavo são 5 casos. Para eu saber, eu preciso fazer aí os raios notáveis e posicionar o objeto. Já para o espelho convexo só existe um único caso que eu chamarei de caso VIMED. O que é VIMED? Virtual menor direita. Grave. Você está fazendo o exercício de espelho esférico convexo. Ao ler a palavra convexo, destaque VIMED, virtual menor e direita. Você terá muita facilidade na resolução se você olhar para convexo e escrever do lado VIMED. Mais um padrão bem teórico que eu queria acompanhar com você. Dos casos 1 ao 3, eu aproximo o objeto. À medida que eu estou aproximando o objeto, a minha imagem está se afastando e aumentando de tamanho. Olha aqui, ó. Tu tinha o primeiro caso, a imagem era real, menor e invertida. Próximo caso, real, invertida e igual. Então eu estou aproximando o objeto e a imagem está se afastando e aumentando do mesmo tamanho. Já no terceiro caso, a imagem se afasta porque eu aproximei mais o objeto e o objeto aumentou de tamanho. Chegou no quarto caso. O que aconteceu no quarto caso? Eu estou aproximando ainda mais o objeto e a imagem está muito longe. Lembra que eu falei para você que a imagem muito longe é sinônimo de imagem no infinito? Então tu tem uma aproximação do objeto e um afastamento da imagem. A imagem some, chegou no foco, puf, cadê a imagem? A imagem sumiu? Não, a imagem está lá no infinito. Eu comecei ainda a andar um pouquinho mais, eu andei mais ainda até chegar no quinto caso, muito próximo do vértice. Então eu estou chegando próximo do vértice, entre o foco e o vértice a imagem aparece na parte virtual. Então toda imagem virtual é direita. Tudo bem? Gente, é assim, ó. Não existe glória sem esforço. Não existe. Eu preciso que você literalmente pratique os desenhos. É um conselho de quem já tem alguns anos de experiência em pré-vestibular aqui na minha região, na região de Joinville, aqui no norte e nordeste de Santa Catarina.
É importante que você pratique, tudo bem? Gente, essa é a nossa videoaula, é o fechamento da construção, características das imagens dos espelhos esféricos. Gostaria que você acessasse o site www.fisicacomrenato.com.br, esse site que está aqui embaixo. Acesse esse site, mande a sua mensagem. Bom, escrevendo lá eu te respondo 100%. Ficamos aqui, até a próxima. Grande abraço, valeu, fui. Valeu, galera.